Segunda-feira, 25 de outubro de 2021. Veja os destaques deste fim de semana. Na Itália, políticos tentam barrar homenagem a Bolsonaro. Ministro Rogério Marinho sobe o tom e detona governos petistas. Cidades brasileiras têm protesto contra o passaporte sanitário. Moro anuncia livro com bastidores da Lava Jato e passagem pelo governo. Canal Terça Livre encerra suas atividades. Essas e outras notícias do fim de semana dentro de 30 segundos. Na Itália, políticos tentam barrar homenagem a Bolsonaro. A Câmara de Vereadores da pequena cidade de Anguillara Veneta, no norte da Itália, deverá votar hoje uma proposta para conceder o título de cidadão honorário ao presidente Jair Bolsonaro. A cidade fica a 80 quilômetros de Veneza e é a terra natal de um dos bisavôs do presidente. Embora a homenagem não tenha nenhuma motivação política, ela gerou revolta em grupos políticos locais, ativistas e até em grupos religiosos. Mas quem fez a cabeça dos italianos foi o Comitê Italiano Lula Livre, um grupo que tem por objetivo informar e sensibilizar a sociedade civil e política italiana sobre a regressão do Estado democrático de direito no Brasil, segundo eles. O comitê divulgou uma carta aberta aos cidadãos e vereadores de Anguillara Veneta. Guedes, presidente do Senado, sabe que estamos no caminho certo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, neste domingo, voltou a cobrar do Senado a aprovação de medidas importantes para a economia, entre elas a reforma do imposto de renda, já aprovada pela Câmara, mas que aguarda a votação do Senado, segundo Guedes. Para ele, quando a reforma do imposto de renda avançar, será possível ajudar os mais frágeis. Guedes lembrou que Pacheco pode se lançar candidato a presidente da República e disse que as reformas serão importantes num futuro governo. Como vai ser candidato se não avançar com as reformas? Ele não pode fazer militância agora, ele sabe. E ele sabe que estamos no caminho certo. Ministro sobe o tom e detona governos petistas que investiam verbas em outros países. Ao participar de um evento no nordeste do país, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, fez um forte discurso criticando os governos anteriores que destinavam verbas que deveriam ser utilizadas para melhorar a vida do povo brasileiro para investir em países de comando esquerdista como Cuba e Venezuela. Segundo o ministro, a fórmula do sucesso do governo Bolsonaro é exatamente fazer o oposto dos governos anteriores: investir no Brasil. Cidades do país têm protestos contra passaporte da vacina. Grupos de manifestantes protestaram contra o passaporte sanitário em 5 cidades brasileiras neste domingo. Os atos ocorreram em São Paulo, Londrina, Juiz de Fora, Recife, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Tempestade de poeira e chuvas atinge Centro-Oeste e assusta moradores. Uma tempestade de poeira e chuvas com ventanias atingiu os estados da região Centro-Oeste neste final de semana. No céu da cidade de Rondonópolis, no sul do Mato Grosso, ficou tomado por poeira. O interior de São Paulo também sofreu com um fenômeno semelhante, e isso aconteceu há pouco tempo. O Climatempo explicou que as tempestades de areia devem aumentar nos próximos anos por causa dos períodos de estiagem cada vez mais intensos no Sudeste e no Centro-Oeste. Moro anuncia livro com bastidores da Lava Jato e passagem pelo governo. O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro vai lançar um livro escrito por ele no dia 2 de dezembro. O título é Contra o Sistema da Corrupção. A sinopse classifica Sérgio Moro como o símbolo maior da Lava Jato e diz que, na obra, ele conta pela primeira vez a sua história focada no combate ao sistema da corrupção.
além de revelar bastidores inéditos da investigação. O ex-juiz narra ainda a passagem pelo governo Jair Bolsonaro e, segundo a sinopse, explica por que abriu mão de uma bem-sucedida carreira na magistratura para assumir o cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública. Canal Terça Livre encerra suas atividades. A informação foi dada por um dos sócios fundadores do canal, Ítalo Lorenzon. Segundo ele, o Terça Livre foi levado à falência. De acordo com o jornalista, as sucessivas manobras do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e de membros do TSE impossibilitaram a subsistência financeira do canal. Não podemos permitir que um grupo seja selecionado para ser perseguido, afirma Alan dos Santos. O jornalista Alan dos Santos, do canal Terça Livre, lamentou nesta última quinta-feira o silêncio da imprensa diante do pedido de prisão preventiva e extradição feito contra ele pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Não podemos permitir que um grupo seja selecionado para ser perseguido, disse o jornalista em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, da Rádio Jovem Pan. E acrescentou que nós não podemos permitir que um tipo de jornalismo não possa existir, que um tipo de crítica não possa existir. Disse também que não quer que a sua vontade seja estabelecida dentro de uma república. O que ele quer é que a lei seja aplicada, só isso. Mas quem alertou para um aspecto interessante desse caso do jornalista Alan dos Santos foi um outro jornalista, o Alexandre Garcia. A importante lembrança de Alexandre Garcia. Americano não extradita jornalista. Alexandre Garcia saiu em defesa do colega. Disse que a motivação alegada por Alexandre de Moraes em sua decisão seriam ataques à democracia, ataques à Constituição e aos poderes constituídos. Só que ele não viu esses ataques. Disse que o ataque que viu foi em Brasília, no Lago Sul, do MST, da Vila Campesina, contra a Associação dos Produtores de Soja. E não aconteceu nada até agora com esse grupo. Alexandre Garcia afirmou que o ataque de boca é liberdade de opinião. É o que diz a Constituição no seu artigo 220. Ele diz também que, pelo menos agora, os americanos vão ter certeza de que há prisioneiros políticos no Brasil por crime de opinião. E finalizou dizendo que o americano tem uma tradição: não extradita jornalista perseguido em seu próprio país. Mas, apesar de discordar do entendimento do STF, o ministro da Justiça afirmou que terá que cumprir o pedido de extradição de Alan dos Santos. O ministro da Justiça, Anderson Torres, disse na noite deste domingo que vai cumprir a ordem judicial que pede a extradição e prisão do jornalista Alan dos Santos. Torres conversou com exclusividade com a repórter do Brasil Sem Medo, Yasmin Alencar. Apesar de discordar da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o ministro da Justiça afirmou que terá que cumprir o pedido, já que se trata de uma ordem judicial. Torres revelou ainda que setores da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol, têm apresentado resistência em colocar o nome de Alan dos Santos na sua lista, já que crime de opinião não existe. A Procuradoria-Geral da República, PGR, também se manifestou contra a prisão política do jornalista. Vacina brasileira spray anti-Covid pode ficar pronta até fim de 2022. A vacina em forma de spray nasal contra a Covid-19 pode ser testada em humanos até o começo de 2022. A previsão é do médico Jorge Calil, diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, e chefia a equipe de desenvolvimento. De acordo com o médico, o imunizante em desenvolvimento no INCOR foca em impedir a transmissão do vírus, caso ele funcione, e terá a capacidade de acabar com a pandemia. PSD anuncia Rodrigo Pacheco candidato à presidência em 2022. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi confirmado como candidato do PSD à presidência da República nas eleições de 2022. O anúncio foi feito neste sábado pelo presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, em evento no Rio de Janeiro. Para concorrer ao Planalto, o senador precisa renunciar ou se afastar do cargo, pois tem mandato no Senado até 2026.
O PSD espera conseguir viabilizar um nome para a terceira via no pleito, uma alternativa ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alcolumbre apresenta PEC que permite que parlamentar ocupe embaixada sem deixar mandato. O presidente da CCJ no Senado, Davi Alcolumbre, apresentou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que permite que políticos ocupem embaixadas no exterior sem perder o mandato. Se a proposta for aprovada, caberá ao Senado sabatinar embaixadores indicados pelo presidente da República. Alguns argumentaram de que não haveria isenção em uma sabatina promovida pelo Senado. Além de Lula, 6 investigados da Lava Jato planejam retorno à vida pública. Após obterem decisões favoráveis na Justiça, muitos deles são nomes bastante conhecidos, como o ex-senador Delcídio do Amaral, que chegou a ter o mandato cassado pelo Senado em 2016, e o ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, citado em delações da Odebrecht. Agora vamos ver algumas manchetes internacionais. Cuba condena manifestante a 10 anos de prisão. China, país espera aumento nos casos de Covid nos próximos dias. Estados Unidos abatem terrorista da Al-Qaeda em ataque com drone. Afeganistão se aproxima do colapso, dizem Suécia e Paquistão. Áustria planeja lockdown para não vacinados contra a Covid-19. E voltando ao Brasil, Dia da Consciência Negra não terá apoio financeiro da Fundação Palmares, diz Sérgio Camargo. O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, publicou mensagem em suas redes sociais dizendo que o Dia da Consciência Negra é uma data vergonhosa. Escreveu que a efeméride terá suporte financeiro zero da entidade. Para não romper o teto de gastos, Temer sugere declarar calamidade. Em um artigo publicado neste domingo no jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente da República, Michel Temer, disse que o governo federal pode fazer uso do artigo 167 da emenda do teto de gastos para aumentar o valor do Auxílio Brasil, o substituto do Bolsa Família. Veja o que ele disse em uma parte do artigo. Sei que estou levando essa interpretação às últimas consequências, mas ela tem 2 vertentes sistêmicas. De um lado, reconhece que é calamitosa a realidade do pauperismo brasileiro. De outro, aplica regra constitucional que não elimina o teto de gastos públicos. Somente assim, demonstraremos ao mercado interno e ao internacional a nossa seriedade fiscal e a nossa preocupação com a pobreza. Michel Temer. Roberto Jefferson é internado e defesa fala em grave risco de morte. O jornal o Globo informou que o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, foi internado neste domingo no hospital do Complexo Penitenciário de Bangu 8, no Rio de Janeiro. Segundo a sua defesa, ele sofre de febre alta, taquicardia e baixa pressão e tem grave risco de morrer. Os advogados do ex-parlamentar tentam transferi-lo para um hospital particular. Roberto Jefferson também pediu licença por tempo indeterminado da presidência do PTB. O presidente do PSDB apoia apurar suspeita de fraude em prévias. O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, classificou como sensíveis as denúncias feitas por aliados do governador Eduardo Leite de suposta fraude na filiação de 92 prefeitos ao PSDB paulista em meio ao processo interno de prévias do partido para a escolha do candidato à presidência da República. O Globo revela digitais do ministro do STF na CPI da pandemia. O jornalista Lauro Jardim, de O Globo, disse que é inacreditável, mas parece que o ministro Luiz Roberto Barroso, além de ter determinado a instalação da CPI da pandemia no Senado, teria deixado suas digitais na decisão final da comissão. O impasse entre os senadores do G7 sobre a imputação de genocídio a Bolsonaro acabou contando com um importante elemento para a sua solução. Luiz Roberto Barroso alertou Omar Aziz que tomasse cuidado aí, que os elementos juntados pareciam precários e poderiam fragilizar o relatório da CPI da Covid.
E o jornalista disse ainda que a ponderação de Barroso ajudou a convencer Renan Calheiros a retirar o pedido de indiciamento do presidente da República por crime dessa natureza. Exportação de vinho brasileiro bate recorde de janeiro a setembro de 2021. Com 6,3 milhões de litros vendidos para países do exterior, até setembro, os vinhos brasileiros bateram recorde na comparação com o mesmo período do ano passado. O volume é de 84% maior. A escalada nas vendas aumentou nos últimos 5 anos. Esses foram os principais destaques deste fim de semana. Obrigado pela companhia e nos encontramos na próxima segunda-feira. Tenha uma ótima semana.